comitiva, né, do governo federal, acompanhada ali pela primeira-dama Janja no estado, juntamente com o governador, né, ali para pensar em medidas, né, de reconstrução, enfim, das cidades. E ontem, Diego, a bancada gaúcha, juntamente com o governador gaúcho, também se reuniu com o presidente Lula, né, Diego? E aí a gente veio justamente conversar com o deputado Alexandre Lindemeyer para saber como foi essa reunião e o que também a bancada está fazendo. Continua, né, Diego, fazendo aqui dentro do Congresso em prol das pessoas que perderam ali suas casas, perderam tudo, enfim, e inclusive as famílias que perderam, enfim, filhos e pais e parentes. Deputado, gratidão por receber a crítica mais uma vez aqui no seu gabinete e a gente, claro, como eu falei, queria saber como foi a reunião ontem com o presidente Lula. Bom, primeiramente uma saudação a todos e todas, a todos os ouvintes. Quero dizer de forma bem objetiva que nós tivemos nesta reunião a presença do presidente da República, do governador do estado, do ministro Rui Costa, do ministro Pimenta, do ministro Alckmin também, juntamente com os secretários do governo estadual, além de pelo menos uns 10 deputados e deputadas federais do Rio Grande do Sul que participaram desta reunião. Foram assinadas 2 medidas provisórias por parte do governo federal, que vêm ao socorro do Rio Grande do Sul, para além dos recursos já encaminhados, já liberados, mas ao mesmo tempo muito focados na questão da região, digamos, da bacia do Taquari, envolvendo Mussum, Roca Salles, onde foi estabelecida uma referência, uma estrutura do governo federal permanente na região para atendimento de todas aquelas famílias que tiveram suas economias, suas casas, suas estruturas devastadas. E, ao mesmo tempo, também no intuito de dialogar com as prefeituras para a recuperação de estradas, de pontes e assim por diante. Sendo que ali foi o epicentro, né, Mussum e Roca Salles. Agora, nós estamos falando naquela região em mais de 96 municípios que foram apresentados pelo governo do Estado ao presidente da República, as iniciativas têm sido feitas, aquilo que tem sido partilhado entre a Defesa Civil Estadual e Federal, em termos de iniciativas, a participação dos ministérios federais que estão novamente no Rio Grande do Sul, hoje na Grande Porto Alegre e também nessa região de Mussum e Roca Salles. Porém, utilizamos a palavra para fazermos referência ao governo federal de que a situação do Rio Grande do Sul não é localizada e não é só da metade norte. Ela se estendeu para a metade sul, toda a área da Lagoa dos Patos, ela está extremamente avançando para as áreas ribeirinhas, impactando na pesca artesanal, e mencionei isso para o presidente da República, mais de 3 mil pescadores que vivem na Lagoa dos Patos dessa atividade, são famílias que estão impactadas pelo fato que nós não teremos peixe nos próximos meses, pelo fato de terem perdido apetrechos de pesca, desembarcações, redes e assim por diante. Fizemos referência também à necessidade de um olhar para a agricultura familiar ribeirinha, que perdeu praticamente tudo, e aí eu digo, vem de Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, e aí vem embora também nas regiões de São Lourenço, e vem para a região de Pelotas, Letrês, e ao mesmo tempo a área da minha cidade de Rio Grande, que as ilhas estão, a ilha da Toratama está praticamente coberta pela água, as áreas ribeirinhas da Ilha dos Marinheiros, onde tem muita produção de hortifruti granjeiros, tudo perdido, mas não é só ali também. São José do Norte tem problema de impacto, e o estado, toda a região impactada por vezes por muita chuva excessiva, por vezes chuva de granizo, como foi o caso de Bagé, e pleiteamos ao governo federal que, para além da visita
a Grande Porto Alegre, a região de Mussum e Roca Salles, e Lajeado, que também estabeleça uma ida à região sul do nosso estado, né, por conta do envolvimento de todo o impacto que teve de Guaíba para baixo, né, e que nós também precisamos ter esse incremento, esse olhar do governo federal em termos de recursos. Nós já temos ali anunciados mais de 2,6 bilhões de reais de recursos destinados ao Rio Grande do Sul, sendo que ainda menciono mais 2 bilhões para a cobertura do seguro de cerca de 40 mil contratos de agricultores familiares pelo Proagro+, né? Também, de agosto de 2023, foram 73.824 contratos com cobertura definida, também, totalizando um volume de 4,6 bilhões. Isso ainda já iniciativas que vêm antes e depois dessa catástrofe. Isso considerando o fato de que os efeitos climáticos que nós temos no Rio Grande do Sul já extrapolam a mais de 120 dias, com 4, 5 ciclones, com chuva de granizo, chuvas demasiadas. Ao mesmo tempo, outras medidas que foram realizadas em relação à questão de 6.374 operações do crédito emergencial para o Rio Grande do Sul, né, totalizando 34.144.000 reais, e falávamos ao presidente da República que nós precisamos dialogar com algumas outras questões. Uma, a possibilidade de prorrogação do defeso para os pescadores artesanais. 2, cartão emergencial. 3, linha de financiamento para que as pessoas possam adquirir novos apetrechos, adquirir equipamentos e assim por diante. Freezer, muita gente perdeu os freezer. Outras questões, por exemplo, na agricultura, tem gente que perdeu a água, lavou a lavoura, né? Terminou com a lavoura, também vai ter que ter apoio. E fora disso, ainda a questão de cestas básicas. Tem gente passando fome no Rio Grande do Sul. Tem gente que, por mais que, pela proporção que esses efeitos climáticos têm impactado o Rio Grande do Sul, por mais ações do governo federal, do governo do estado, elas têm sido insuficientes dentro da realidade que o nosso povo gaúcho está sofrendo. E sabemos que, infelizmente, também se projeta que nós ainda teremos pelo menos de 2 a 3 meses com situações similares. Muita chuva nessa nossa região do sul e seca na Amazônia. Para você ter uma ideia, os rios, o Rio Amazonas tem lugares que está com 2 metros, tem lugares que as embarcações não vão conseguir chegar nos municípios para fornecer alimentos, né? Então, é um desarranjo que está acontecendo na nossa natureza, no nosso planeta Terra, que está criando essas situações sem precedentes. Mesmo quando se fala em enchente de 41, se fala em enchente de 41 principalmente em algumas regiões, né? Mas não com a envergadura do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul de forma tão sucessiva. Então, essa situação, mas menciono ainda a iniciativa da bancada federal, que é deliberar 100 milhões de reais, tentando antecipar. O governo do estado já disse que há a possibilidade, desde que seja fundo a fundo. Ontem se propôs ao governo federal que estude a possibilidade diretamente de antecipar 100 milhões de emendas de bancada do ano que vem para esse ano, para ser destinado para o governo estadual poder destinar esses recursos para áreas que julgaram serem oportunas na busca de investimentos em cestas básicas, recuperação de pontes e rodovias, ou seja, dialogando com os municípios impactados, que não são poucos. Então, é uma síntese de algumas questões, mas sabendo que, nesse momento, mais do que qualquer outra coisa, estamos todos unidos em prol de superarmos juntos esse problema tão dramático que tem atingido o povo gaúcho, e aí enfatizando, acima de tudo, a solidariedade, que tem sido a marca que a gente tem visto nos mais variados campos, parabenizando, saudando a solidariedade que a gente tem visto
pelo povo gaúcho, para o povo gaúcho, e muito também daquilo que a gente tem recebido de fora do Rio Grande do Sul como apoio. Agora, deputado, só uma pergunta, assim, a gente ouve em diversas situações que já aconteceram em outros estados, aí o governo federal libera recursos e tal, e a gente ouve histórias de que o governo federal liberou o estadual, mas que não chegou lá naquela pessoa, ou seja, no caso o senhor exemplificou, então não chegou naquele agricultor que realmente perdeu toda a lavoura dele. Como é que a bancada, como é que faz para fiscalizar para que, de fato, todas essas medidas realmente cheguem a essas pessoas que perderam tudo? Quando nós falamos também em relação à liberação de recursos, montantes que estão disponíveis, tem regras que precisam serem cumpridas. Então, os municípios têm que apresentar toda a parte, ou decreto de calamidade, situação de emergência, tem requisitos que são encaminhados para a defesa, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para ver se os requisitos estão preenchidos. A Secretaria Nacional está presente no Rio Grande do Sul, procurando auxiliar os municípios para que qualquer tipo de dúvida, desde o pequeno município ao grande município, para que haja ajustes, para não demorar a tramitação e, consequentemente, a liberação dos recursos. Para você ter uma ideia, nessa semana, segunda-feira, eu falava com um dos ministros, né, e daquele primeiro evento ciclone extratropical que houve na região de Cará e também Maquiné, o montante liberado, destinado, são 23 milhões para a região, né, sendo que tinha sido liberado em torno de 18 milhões, em um evento que aconteceu há 100 dias atrás. Mas aos 120 dias, mas então não liberou? Bom, não liberou porque foi empenhado, mas tem requisitos que precisam ser cumpridos para poder ser liberado, sob pena de amanhã depois, olha, houve desvio de verba, ou o Tribunal de Constituição questionando por que tu liberou se não estava preenchendo os requisitos. Então, a questão é essa, nós temos que azeitar as relações entre os entes federados, União, Estado e municípios, para que a gente possa, como tu disseste com muita propriedade, que a gente possa não só minimizar, mas reverter esse cenário tão dramático na vida das pessoas, né? E que, mais qualquer outra coisa, que a gente possa ter acesso às mais variadas localidades. Eu estava escutando na Ilha da Torotama, não estava conseguindo chegar à Defesa Civil com apoio da Marinha e com apoio do Exército, porque não estava chegando, não tinha acesso. E as pessoas, muitas não querem sair de casa, com medo, porque ainda numa situação tragédia, ainda tem aqueles que vão lá para roubar o pouco que as pessoas têm. Então, elas ficam em casa. Mas a questão é essa. Nós tivemos uma redução na régua do Guaíba em determinados setores, torcemos sempre para que não tenhamos vento sul, que o vento sul represa a boca da Barra de Rio Grande, e represando a boca da Barra do Rio Grande, o nível da Lagoa dos Patos sobe, e aí ela se esparrama para as áreas ribeirinhas. Então, ainda nesse volume de águas que nós temos na Lagoa, e ao mesmo tempo, anteontem, choveu muito em Campos de Cima da Serra, que é lá em Vacaria. Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque aquela chuva que cai lá em cima é que ela escorre pelos rios para desembocar na Lagoa dos Patos, para sair pela boca da Barra do Rio Grande. Então, essa é a nossa expectativa, que a gente consiga superar esse momento tão complexo que o Rio Grande do Sul tem vivido, e aí, de forma, reiterando aquilo que disse, com muita união de todos e todas, não pode ter narrativa de discurso ideológico, de discurso de o fulano fez isso ou aquilo, não, nós temos que somar esforços, estarmos todos unidos nessa pauta de superação desse momento tão complexo.